Então quero convidar você a abrir lá em Jeremias capítulo 29, aos que nos visitam, sejam muito bem-vindos, se sintam em casa, que você possa encontrar aqui um lugar de amor, de acolhimento e, se Deus permitir, você possa continuar conosco aqui, amém? Jeremias capítulo 29, a gente vai ler do versículo 4 ao versículo 14. Jeremias 29, do 4 ao 14. A tradução que eu vou usar aqui é a Almeida, século 21. Talvez tenha diferenças na projeção, inclusive, mas a compreensão aí vai ser a mesma, eu tenho certeza. Diz assim, Jeremias 29, do 4 em diante. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que estão no exílio, aos quais deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas. Também tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, e não venhais a diminuir. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que vivem entre vós, nem deis ouvidos aos sonhos que eles sonham por vós. Eles vos profetizam mentiras em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito e vos trarei de volta a este lugar. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis orar a mim e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscareis de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Eu vos reunirei dentre todas as nações e todos os lugares para onde vos dispersei, diz o Senhor, e vos trarei de volta para o lugar de onde vos exilei. Senhor, nós pedimos que o nosso coração esteja totalmente rendido e submetido à sua palavra. Ilumina o nosso interior, nos trazendo a clareza dessa revelação, ó Deus, que o Senhor nos dá nessa noite por meio das Escrituras. Que a nossa mente, todo o nosso interior, Pai, se dobre totalmente à autoridade da Tua palavra ao nosso respeito. Em nome de Jesus. Amém. Está falhando? Essa palavra de Jeremias, profeta Jeremias, ela tem um destino, né? Nesse momento era para o povo de Israel que estava cativo em Babilônia, que tinha sido levado cativo à Babilônia. Eles estavam longe da sua pátria, longe da sua cidade, longe da sua cultura, em uma terra totalmente hostil e idólatra, né? Totalmente diferente daquilo que eles vivenciavam. Não era a mesma cultura, não eram os mesmos deuses da sua terra, eles serviam ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, ao Deus de Jacó. E eles então estão nessa terra totalmente diferente da sua própria terra. Neste lugar totalmente diferente da onde eles nasceram e cresceram, e aonde tinham outros deuses, outras religiões, outras realidades de vida. E a tendência natural, né, seria desse povo isolar-se. Pensar assim, bom, nós estamos em um lugar que não é nosso, essa terra não é a nossa terra, eles servem a um outro Deus, ou outros deuses, eles têm uma outra cultura, e enquanto nós estamos aqui em cativeiro, distantes da nossa terra, o melhor seria então a gente se isolar completamente.
né? Viver no nosso mundinho aqui, se fechar para a gente não se corromper com a cultura dessa cidade, para a gente não se corromper com a religião de Babilônia, para a gente não se corromper com as amizades, com as famílias, com o modo de viver e de pensar. Eles poderiam agir dessa forma, mas Deus dá uma ordem completamente diferente para eles. Não é o que Deus fala para eles. Deus nos diz: olha, vocês estão numa terra que não é a terra de vocês, vocês estão exilados, então se isolem, não se permitam se corromper. Não, Deus fala totalmente ao contrário. Deus dá uma ordem e Ele fala: vivam, sirvam, busquem a paz da cidade onde vocês estão. Sirvam a essa cidade, não se isolem, vivam as suas vidas. Multipliquem-se, como a gente leu, tenham filhos, deem os seus filhos para se casarem, vivam a vida de vocês. Hoje nós, como cristãos, nós também vivemos como estrangeiros em uma terra. Como diz Filipenses capítulo 3, versículo 20, nós temos uma pátria que é celestial, não é terrena. Nós cremos em uma cidade que está na eternidade, não nesse tempo presente. A nossa pátria não é essa. E enquanto nós estamos nesse mundo hostil, nós também aguardamos a vinda de um reino que é eterno. Nós estamos em uma espécie de Babilônia também. Naquele tempo eles estavam aguardando a libertação deles, desse exílio, desse tempo de estar longe das suas casas, a libertação do povo para retornar ao lugar de adoração ao Senhor. Eles também aguardavam algo acontecer. Semelhante, nós estamos também em um lugar que não é nosso, em uma cultura diferente, com religiões totalmente diferentes, com outros deuses sendo adorados e buscados. Nós estamos em uma terra, mas a nossa pátria é outra. Pelo menos para o cristão deve ser assim, amém? A sua pátria é celestial. Nós também estamos em uma terra distante. A nossa terra, a nossa casa, é aquela que o Senhor foi preparar a nós, onde nós estaremos com Ele eternamente. Mas a pergunta para nós nessa noite é: como nós devemos viver e agir na cidade em que Deus nos plantou? Como que nós devemos viver no lugar que Deus nos colocou? Porque algo interessante nesse texto é que Deus colocou eles no exílio. Foi muito claro o que ele disse ali por meio do profeta. Eles estavam naquele lugar porque Deus colocou eles naquele lugar. E nós estamos aqui em Piraquara, nesse momento, também em uma cidade que Deus nos plantou. A pergunta é: como nós devemos viver e agir nesse tempo presente, enquanto nós aguardamos o cumprimento da promessa do nosso Senhor, de estarmos com Ele eternamente? Do versículo 5 ao 9, a gente vê algumas exortações de Deus ao povo que estava nesse exílio. Ele diz: vivam com propósito aonde vocês estão. Construam casas onde vocês estão. Plantem, gerem filhos. Não fiquem parados esperando a libertação. Diferente de, muitas vezes, uma mentalidade que nós temos: Jesus vai voltar, então por que eu vou trabalhar? Por que eu tenho que estudar? Por que eu vou fazer uma faculdade se Jesus vai voltar? Por que eu vou planejar minha vida financeira, sendo que eu não vou ter proveito nenhum? Não é isso que Deus está exortando esse povo. Deus fala: plantem, trabalhem, colham, gerem filhos, planejem, vivam a vida de vocês enquanto a promessa não se cumpre. Enquanto aguardamos a pátria celestial, devemos ser produtivos, devemos abençoar essa terra, devemos edificar famílias que vivam para a glória de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. O Evangelho, ele não nos tira dessa realidade do presente, do agora, de viver a vida agora, não. Pelo contrário, ele nos impulsiona a viver a vida que nós estamos agora, nesse momento. Lá na sua família, lá no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus planos, nos seus sonhos. O Evangelho deve ser testemunhado na nossa vida. E não ter aquela mentalidade de criarmos a nossa bolha, de criarmos uma redoma de proteção, com medo de se corromper, com medo de perder aquilo que nós temos. Irmãos,
Se nós temos medo de se corromper em determinados ambientes e com determinadas pessoas, é porque a nossa fé está solidificada na areia. A nossa fé está muito fraca. Nós temos que rever. Porque se nós temos medo de se perder no meio do caminho, é porque a nossa fé não está fortificada na rocha que é Cristo. Ele é a rocha inabalável. Ele é o nosso alicerce. Então nós não temos que temer estarmos em um ambiente que não é nosso, em uma terra que não é nossa, em uma pátria que não é nossa, mas temos a coragem de testemunhar do Evangelho por meio da nossa vida. No versículo 7 ele fala, busquem a paz da cidade, orem pela cidade, desejem o bem dela, trabalhem para o bem comum. E eu pergunto para você, você tem orado pela cidade de Piraquara ou pela cidade que você mora? Você está buscando o bem comum? Você está trabalhando pela paz comum? Comum, não no sentido do nome da igreja comum, mas o comum. Mas o nome também veio desse sentido. A paz da cidade seria também a paz do povo de Deus. O Senhor falou, olha, a prosperidade da cidade será a prosperidade de vocês. A paz da cidade será a paz de vocês. Então, não tinha como eles quererem viver totalmente isolados. E hoje, como igreja, nós não vivemos ou não devemos viver isolados numa bolha religiosa, irmãos. Porque nós muitas vezes aprendemos assim, né? A gente só escuta música evangélica. A gente só come comida, se existe isso, né? Evangélica. A gente só se veste como evangélico. A gente só se relaciona com o evangélico. A gente só está em ambientes entre evangélicos e criamos a nossa bolha religiosa. Achando que se eu furar essa bolha, eu vou me perder, eu vou me corromper. Mas não foi o que Deus falou. Deus falou, não criem essa bolha. Vivam aonde vocês estão para a glória de Deus. E qual é o caminho que a gente fez? O inverso. Construímos a nossa proteção ao invés de expandir, ao invés de compartilhar do evangélico. Até a academia evangélica nós criamos, para ter que treinar em um ambiente onde a gente não se misture com aqueles que nós julgamos ser mais corrompidos do que nós mesmos. Se nós temos esse pensamento é porque nós julgamos que os evangélicos são mais puros do que os outros, são mais santos do que os outros, são mais perfeitos do que os outros. Ô irmãos, me desculpe, mas eu não sou. Eu não tenho essa perfeição e essa pureza assim, não. Mas nós criamos esse estereótipo, né? Essa vida religiosa totalmente isolada do mundo, achando que isso agradaria a Deus, mas não é o que agrada a Deus. O que agrada a Deus é vivermos a nossa vida diária, ordinária, para a glória de Deus, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, aonde nós estivermos com os nossos amigos, no nosso lazer, nos nossos momentos de culto, nós somos a mesma pessoa. Nós já falamos aqui em alguns momentos sobre o perigo de vivermos divididos, né? De termos duas mentalidades, de vivermos um dualismo, uma vida que é santa e outra vida que é profana, uma que é espiritual e a outra que é secular. Não foi o que Deus planejou para nós. Ele nos deu uma vida, e essa nós vivemos para a glória de Deus. Enquanto nós nos reunimos como igreja, sim. Enquanto nós estamos lá no nosso trabalho, também. Enquanto nós estamos trabalhando para a nossa família, igualmente, da mesma forma, nós vivemos a nossa vida para a glória de Deus. E um alerta que Deus faz a esse povo, e é para nós também hoje, é: não deem ouvidos a falsas esperanças. Não deem ouvidos aos falsos ensinos, aos falsos profetas, porque esses dizem que a libertação ela virá logo. Que você não precisa se misturar, fique aí no seu mundinho, porque será rápido o que Deus fará. E eu não sei aqui se alguém já tem a data da volta de Jesus, alguém tem ou não? Se tiver, me avisa aí, para que eu fique mais esperto ou preparado. Mas não tem alguém que tenha a data da volta de Jesus, até porque ele mesmo falou, né, que nem ele próprio sabe o dia e a hora, somente o Pai sabe. Então não é sobre isso, sobre quanto vai durar, mas para quem nós estamos vivendo hoje no presente.
porque é isso que vai definir e vai me impulsionar a viver aquilo que eu vou viver eternamente. Se eu não entendo que eu preciso viver a eternidade agora, diariamente, na minha vida, como que eu espero viver uma eternidade futuramente? A eternidade já iniciou dentro de nós e ela vem nos transformando de dentro para fora. Por isso, não deem ouvidos a esses falsos ensinos que trazem falsos alertas e que dizem que nós temos que estar nesse lugar de isolamento, que eu não posso me misturar, que eu não posso estar entre as pessoas. E Jesus falou no Sermão do Monte que nós temos que estar em um lugar que traga iluminação, porque nós somos a luz do mundo, o sal da terra. E isso não pode ser escondido, tem que estar em evidência, em lugares que serão iluminados por essa luz, que receberão esse sal. Não ficar escondido. Que sentido faz a gente viver uma vida cristã secreta, né? Ser um agente secreto do reino de Deus? Não faz sentido algum. Hoje, muitas vozes tentam oferecer atalhos para nós de uma vida com o Senhor, tentam oferecer uma espiritualidade de fuga, né? Onde nós devemos fugir das coisas, um isolamento ou muitas vezes um triunfalismo, dizendo que nós estamos já, né, naquele lugar que Deus espera de nós, que nós devemos agora estar totalmente empenhados em estarmos cada vez mais juntos nesse nosso mundinho fechado, porque Jesus já está voltando. Sim, eu creio que Ele já está voltando, mas nós devemos expandir, espalhar, proclamar o reino de Deus, não se fechar, não se isolar, viver agora com fidelidade, sem falsas ilusões, sem falsas esperanças, aguardando o tempo de Deus, porque existe o tempo de Deus. E Deus mesmo falou do versículo 10 ao 14, a promessa de Deus para o futuro daquele povo. O cativeiro ele teria uma duração de 70 anos, e Deus cumpriu o propósito no tempo certo. Quanto tempo nós viveremos aqui ainda nesse tempo presente? Deus sabe. E Ele cumprirá no tempo devido. Jesus voltará no tempo devido, conforme o propósito dEle. Hoje nós também aguardamos a consumação do reino, mas ainda estamos em uma Babilônia. Mas o tempo de Deus, ele está correndo, diariamente correndo, e Cristo voltará. Não tenha dúvidas disso. Não tenha receios em relação a isso. Cristo voltará. Os planos de Deus, eles são bons. No versículo 11, ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal. Deus não desistiu e não esqueceu do povo dele enquanto eles estavam no exílio, irmãos. Do mesmo jeito, Deus não esqueceu de nós enquanto nós estamos nesse mundo, enfrentando dificuldades, sim, muitas vezes, provações, lutas, sofrimento, mas também momentos de glória, de alegria. Deus também não esqueceu de nós enquanto nós aguardamos. Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu da sua família, Deus não nos abandonou. Ele sabe exatamente o tempo devido de cumprir a promessa. O que Ele espera de nós? Que nós testemunhemos do Evangelho enquanto nós vivemos. Por isso que a Bíblia fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando você ouve esse versículo, o que você pensa? Ide por todo mundo. A primeira imagem que nós temos: puxa, eu preciso virar um missionário e ir lá para a África pregar o Evangelho. Ou ir lá para outra nação, outro continente pregar o Evangelho. É o que vem em primeira mão na nossa imagem, né? Ide por todo mundo. Mas não é sobre isso que o texto está falando. O ide, no original, significa indo. Ou seja, enquanto você vive, pregue o Evangelho a toda criatura. Enquanto você caminha, pregue o Evangelho. Enquanto você respira, pregue o Evangelho. Enquanto você planta, você colhe, você educa seus filhos, você trabalha, você conquista, você às vezes perde, às vezes você ganha, pregue o Evangelho. Então é na vida, é diariamente. É enquanto nós estamos vivendo a nossa vida comum. A nossa vida comum, ela é extraordinária, irmãos.
A nossa vida comum, ela é extraordinária para vivermos o Evangelho. Porque a gente tem uma tendência de achar que o extraordinário de Deus é só aquelas coisas grandes que acontecem em alguns momentos na nossa vida, onde a presença de Deus às vezes nos toma de uma forma tão maravilhosa. Isso é extraordinário? Sim, isso é extraordinário. Mas a vida comum, diária, corriqueira também é extraordinária. E é nessa vida diária, corriqueira, diariamente, que o Senhor está conosco e nós devemos proclamar o Evangelho e viver a nossa vida para a glória de Deus. Deus, Ele se deixa encontrar enquanto nós estamos aqui. No versículo 12 ao 14 Ele diz: vocês me buscarão e me acharão, quando vocês me buscarem de todo o coração. Deus, Ele se deixa ser encontrado. Você já pensou isso? Que Deus, Ele se permite ser encontrado? Deus não é aquele que está lá no alto sublime trono, totalmente inacessível a nós. Não. Ele, por meio do seu Filho, Ele se deu a nós. Ele se ofereceu a nós. Ele veio e se revelou a nós. E Ele se permite ser encontrado todas as vezes que nós o buscamos de todo o coração. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: quantas vezes você tem buscado ao Senhor de todo o seu coração enquanto você vive a sua vida? Enquanto você está lá amanhã, na segunda-feira, na sua rotina normal, na sua agenda, enquanto você está lá muitas vezes enfrentando situações, você tem buscado ao Senhor? Porque Ele se permite ser encontrado nesses momentos, enquanto nós estamos lá. Ele fala conosco naquele momento. O Evangelho nos lembra que mesmo em meio à Babilônia, nós podemos experimentar a presença de Deus hoje. Deus não estava ausente do povo enquanto eles estavam no exílio. Deus estava com eles. Eles buscavam a Deus e Deus se permitia ser encontrado. Assim como Daniel, em vários momentos também, no mesmo território, ele buscava o Senhor e ele encontrava o Senhor. E vários homens e mulheres de Deus, nesses períodos semelhantes, buscavam e encontravam ao Senhor. Hoje a presença de Deus, ela está conosco. E é o mais importante. É o mais importante na nossa vida, a presença de Deus. E enquanto nós aguardamos a nossa pátria celestial, é a presença de Deus que nos sustenta. Muitos desistem no meio do caminho porque talvez não buscaram na presença de Deus o sustento da sua fé, da sua vida com o Senhor. Buscaram em movimentos, buscaram em eventos, buscaram em sensações momentâneas, em prazeres momentâneos, em arrepios, em coisas que os olhos veem e que fazem muitas vezes até chorar. Mas a primeira dificuldade ou o primeiro momento de dificuldade que enfrentaram, de repente não se sustentaram, porque não foi a presença de Deus que os sustentou. Então não importa onde nós estamos, se no exílio ou se em um lugar de paz, de prosperidade, Deus está conosco em todos os tempos. O quarto ponto eu trago para nós hoje como Cristo sendo a nossa esperança em meio à Babilônia. Aquele povo naquele momento tinha a esperança da libertação deles. E tinha no Senhor, no Deus Criador de todas as coisas. E hoje Cristo é a nossa esperança enquanto nós estamos nesse mundo. Um mundo hostil da mesma forma, um mundo que persegue a fé cristã, um mundo totalmente contrário àquilo que nós cremos e vivemos, sim. Mas enquanto nós estamos neste lugar, Cristo é a nossa esperança. Ele é o cumprimento da promessa de esperança nas nossas vidas. Aquilo que Deus prometeu àquele povo, Ele cumpriu a nós. E em nós, dentro de nós hoje, a vida de Cristo em nós nos capacita e nos sustenta. Enquanto nós estamos nesse mundo, a vida dele nos dá força e alegria necessária para o tempo que nós estamos vivendo. Somos estrangeiros, sim, né? Mas não somos inúteis, não somos pessoas que devemos ficar parados, nós estamos
em missão. Querido, repita comigo, nós estamos em missão. Nunca esqueça disso. Somos peregrinos, não somos dessa terra, mas não precisamos ser inúteis. Podemos fazer tudo aquilo que Deus colocar nas nossas mãos para fazer, para a glória de Deus, para o louvor dele. Servir essa cidade, lutar pela paz da cidade, pela justiça de Deus na cidade, isso é para a glória de Deus. Lutar pelos direitos, sim, olhar as injustiças e bradar a justiça de Deus, sim. Olhar para a nossa cidade, ter uma esperança de transformação, sim. Enquanto nós estamos aqui, nós vamos orar e lutar pela paz, porque a paz da cidade será a nossa paz. A prosperidade da cidade será a nossa prosperidade. Por isso, ame a sua cidade, irmãos. Compre na sua cidade. Almoce e jante na sua cidade. Vá nas lojas da sua cidade. Esses dias conversando, né? Tem muitos comerciantes aqui na igreja, isso para a glória de Deus, a minha esposa também é. E esses dias a gente levantou um assunto que gerou até uma certa discussão. Porque geralmente as pessoas, elas não valorizam os serviços da cidade que estão, falando de Piraquara. Aí lançou, né, um restaurante novo aqui na cidade, e as pessoas vão lá e falam assim, tá muito caro para ser em Piraquara. A qualidade é a mesma de Curitiba. Os profissionais são tão qualificados quanto Curitiba. Mas a pessoa fala, está muito caro por ser em Piraquara. Ou seja, ela desonra e desvaloriza a sua própria cidade. Porque para ela acha que é melhor em Curitiba. E quem trabalha em Curitiba são pessoas que moram na metropolitana. São pessoas que moram em Piraquara muitas vezes. E são os profissionais qualificados que estão lá em Curitiba e às vezes são valorizados porque estão lá em Curitiba, né? E às vezes são desvalorizados quando exercem ou querem exercer aqui em Piraquara. Nós precisamos mudar essa realidade como igreja. Valorize a cidade que você tem. Honre os profissionais da cidade que nós temos. Vá nos comércios da sua cidade. E por favor, não fique pedindo desconto para o microempreendedor, para o pequeno empresário. Vá pedir lá para uma multinacional que tem dinheiro sobrando, né? Que estão lá faturando bilhões. Mas para o nosso povo aqui, irmãos, pague o preço justo. Abençoe a vida dele como um cristão. Vai lá, glória a Deus, eu estou pagando por um produto, honre, está aqui, é justo, eu vou pagar por isso. Talvez você torça até o nariz, por isso que eu estou falando aqui. Porque talvez você seja um desses que fala, Piraquara não tem nada, só tem coisa ruim. É tempo de você se arrepender ainda, pedir perdão ao Senhor e lutar pela prosperidade da sua cidade, daqui onde nós estamos, e fazer a diferença. É o que Deus falou para esse povo. Vivam, trabalhem nessa cidade para que ela prospere, porque a prosperidade dela será a sua prosperidade. Indo para a conclusão, enquanto nós aguardamos a pátria celestial, nós vivemos como peregrinos na cidade que nós estamos, no presente, no hoje, no agora. É o agora que nós estamos vivendo. É o agora que importa o que nós vamos fazer e como nós vamos agir como discípulos de Jesus. Não devemos nos isolar, mas servir e buscar a paz da cidade onde Deus nos colocou. Talvez Deus te colocou em Piraquara, ou em Quatro Barras, ou em Campina Grande do Sul, né? Ou em Curitiba, de repente, né? Tem alguns aqui que são de lá. Mas aonde Deus te colocou, tenha essa perspectiva. A nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, aonde nós estamos inseridos na sociedade, tudo isso levanta um testemunho do Evangelho, levanta um testemunho daquilo que nós cremos, a forma como agimos e falamos, demonstra o Evangelho. O tempo de Deus, ele continua correndo, sim, a volta de Jesus ela vai se aproximando, com certeza, mas enquanto nós aguardamos, nós vivemos para a glória de Deus, lutando, trabalhando, correndo atrás, servindo as pessoas, trabalhando para o bem comum, lutando pela próxima geração, lutando pela geração do agora, honrando as gerações que já estão se passando, e assim vamos vivendo. O Evangelho nos move a ser assim.
a amar aonde nós estamos, a amar as pessoas que nos rodeiam, enquanto nós aguardamos a nossa verdadeira pátria, nosso verdadeiro lugar, que é a Nova Jerusalém, aquela ao qual nós estaremos com o nosso Senhor. O Evangelho não nos tira da cidade, mas ele nos envia para a cidade. Ele nos envia para testemunharmos. A nossa pátria, ela é celestial, sim, mas a nossa missão é terrena, é agora. Na eternidade você não vai ter missão, você não vai ter ministério na eternidade. Os teus dons, pouco importa lá, não vai ser necessário, é para agora, é para esse momento. É agora que os teus dons são necessários para a edificação do reino de Deus, não é para depois. Enquanto aguardamos, servimos a Babilônia para a glória de Deus. Nós servimos ao mundo ao qual nós estamos para a glória de Deus, mesmo que eles não creiam naquilo que a gente crê, mesmo que em algum momento eles recebam a mensagem ou não recebam a mensagem, o nosso coração sempre será em servir, amar, viver para a glória de Deus, porque o Evangelho é assim, ele age nas nossas vidas diariamente, no lugar em que nós estamos inseridos. Amém? Ore pelo bairro que você mora, ore pela rua que você mora, ore pelos seus vizinhos, ore, abençoe, sirva, semeie. Se em algum momento Deus te tocar em você, de repente, semear na vida de alguém, faça isso. Faça isso. Nós estamos aqui para servir essa cidade que Deus nos colocou. E em algum momento, na linha da história, como o Senhor prometeu, Ele cumprirá aquilo que Ele falou. Jesus voltará. E quando Ele voltar, Ele encontrará fé nos nossos corações e um povo que viveu a missão de pregar o Evangelho. Amém? Ele encontrará, amém? Que Ele nos encontre assim, com a expectativa da sua volta, mas com o amor diário de servir a Ele, servindo ao mundo. Porque enquanto nós servimos ao mundo, nós servimos a Deus. Enquanto nós exercemos os nossos talentos, os nossos dons, as nossas profissões para a glória de Deus, nós também servimos a Deus. E na igreja, da mesma forma, enquanto nós fazemos aqui, também fazemos para a glória de Deus. Tudo para a glória dele. Eu queria orar por um momento, para que o Senhor nos tire desse isolamento, se nós temos vivido assim. Para que Ele abra os nossos olhos, para que Ele venha expandir a nossa visão, para que não venhamos a viver essa vida religiosamente trancada dentro dessa bolha. Não, irmãos, nós somos discípulos de Jesus, que vivem em um mundo que necessita da mensagem do Evangelho. E isso nós vamos fazer e pregar todos os dias. Então não se isole. Claro que a gente tem que filtrar aquilo que a gente escuta, claro. É claro que a gente tem que cuidar onde a gente está. Sim, nós temos que cuidar. É claro que eu tenho que cuidar com a música que eu escuto, né? Quando eu citei isso, não é que a gente tem que se abrir para tudo. Né? A gente tem que filtrar até mesmo dentro da igreja aquilo que a gente ouve. Até na teologia a gente tem que filtrar. Até nas músicas que chamamos de evangélica a gente tem que filtrar. Porque até no nosso meio tem coisas que nos desvirtuam do verdadeiro evangelho. Então esse filtro a gente tem que ter todos os dias, não só porque nós estamos em um mundo hostil, mas porque o engano nos rodeia todos os dias. E a sã doutrina do evangelho, ela está disponível a nós. E é nela que nós temos que estar todos os dias. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar.